E aí, pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Esse é o curso online Como Desenhar do Zero. Estamos no módulo de perspectiva artística, é o primeiro módulo de todo esse curso. Eu acredito que vão ter muitos outros módulos que vai ajudar bastante, então, não só aos alunos iniciantes, como também alunos mais avançados que querem melhorar ou entender um pouco mais sobre o desenho, sobre a arte do desenho mesmo, né? Esse entendimento de construção, de observação e outros elementos e fundamentos do desenho. Essa é a aula 24, estamos na terceira etapa desse primeiro módulo. O módulo de perspectiva artística, ele consiste em fazer com que você, aluno, que quer começar a desenhar, ou que já desenha alguma coisa, ou já sabe, já tem uma noção, você começar a ter a familiaridade com sólidos geométricos básicos, tipo este cubo aqui. Aparentemente é uma forma simples, é uma forma fácil de representar. São 6 quadrados alinhados, né, em perpendicular, todos em perpendicular um ao outro e alguns em paralelo. Exemplo, esse lado é paralelo a esse, o de cima é paralelo de baixo, frente é paralelo ao de trás. E entre eles há o perpendicularismo. Porém, quando você realmente compreende o que acontece com essa estrutura, quando você entende como construir com linha do nível do olhar, você entende o ponto de fuga, você vai estar representando ele de maneira correta com perspectiva. Que a perspectiva nada mais é do que a representação dos sólidos de tudo que está ao nosso redor da maneira como nós enxergamos, ou seja, com distorção, que são formas que estão indo em profundidade, né, ou vindo em proximidade. Eu separei o curso em 3 partes. A primeira parte foi a parte de construção. Temos aí da aula da número 1, acredito que até a aula número 15, toda essa parte de estrutura de todos os 5 sólidos básicos. Quais são eles? O cubo, a pirâmide com base quadrada, o cone, o cilindro e a esfera. Um detalhe é que eu sempre toco no nome dele, que é o Leonardo da Vinci. Ele falou em um dos tratados deles o seguinte: ele diz que o aluno de artes, para ele ser completo, ele precisa entender de maneira completa, entender totalmente 3 sólidos básicos, que seriam ele o cubo, o cilindro e a esfera que está aqui atrás. Pronto, esses 3 sólidos seriam os sólidos básicos que o aluno ele precisa entender. Uma vez entendendo completamente esses sólidos, ele diz que o aluno está completo. Entender completamente não é somente saber visualmente a sua representação, é ter uma noção espacial do que seria quando a luz toca nesse objeto e você consegue representar toda a volumetria de maneira correta, de uma maneira que fique realmente próximo ao natural, né? Então, eu tentei separar assim. E a representação de sombra, que é essa etapa que estamos fazendo agora, que é a representação do objeto num plano. Então eu separei isso. Da aula da número 1 a 15 foi a construção, é você entender o que acontece com as linhas que regem essas estruturas para chegar a construir estes sólidos. A segunda etapa foi da aula, se não me engano, da 16 até a 20. Sim, da 16 até a 20 é toda a volumetria. O que acontece quando a luz toca um objeto desse, onde ela toca inicialmente no objeto, o que acontece com os feixes, entender um pouco de luz, que existe dois tipos de luz, luz natural, luz artificial. A luz que é natural, ela consiste em ser qualquer tipo de luz que não seja criada pelo homem, que não foi criada pelo homem. Exemplo, a luz elétrica, qualquer tipo de luz que foi criada pelo homem, a lanterna do celular, uma fita de LED, um refletor de um estádio de futebol, o farol de um carro, uma lâmpada no poste, qualquer tipo de luz que seja criada pelo homem é considerado como luz artificial. E qualquer outro tipo de luz que seja criado por fenômeno da natureza, exemplo, o astro Sol, ele é um astro, ele está queimando em chama constantemente, e aquela chama, aquele calor, ele traz essa luz. Ela percorre por uma distância enorme, mesmo que pela proporção do Sol e da Terra, né, que é gigantesco, o Sol é muito maior, a quilômetros de distância da Terra, mas ela consegue iluminar. E eu sempre toco nesse assunto em todas essas aulas, que é sobre a diferença entre a iluminação do Sol e a iluminação que o Sol seria a luz que é natural, mais assim, mais
mais utilizada no desenho. Não que nós não venhamos a fazer, eu quero ver se eu faço um estudo com luz de fogueira, luz de vela, que provavelmente tem uma diferença por ela ser proporcionalmente menor ou não, mas diferente do Sol em relação aos objetos. E a luz artificial é a luz que você sabe exatamente onde ela se encontra no plano, é uma luz que ela se propaga em linha reta, a luz do Sol também natural, qualquer outra luz natural, qualquer tipo de luz, se propaga sempre em linha reta, ela não faz curva. Porém, em sentido radial, todas são, elas têm que iluminar as formas em sentido radial, mas o entendimento da luz natural do Sol é um pouco diferente da luz artificial quando você representa isso no papel. Por quê? Porque o Sol, proporcionalmente, ele é muito maior do que o planeta Terra, e isso faz com que ele ilumine exatamente a metade de uma única vez. Isso quer dizer que os raios do Sol, por mais que eles estejam em sentido radial, linha reta sentido radial, se propagam sentido radial, eles não conseguem, você não consegue ter uma curva de raio quando ele toca a Terra, né? Eu não sei se eu fizer isso aqui, talvez fique mais claro o entendimento. Você tem o Sol, vou fazer assim, lá de cá, você tem o Sol e você tem a Terra. Por mais que o efeito dos raios sejam realmente, né, do Sol, todos linhas paralelas, sentido radial, porém quando chega aqui na Terra, a distância do raio aqui na Terra, você não consegue perceber. Por quê? Porque o tamanho proporcional da Terra em relação ao Sol é tão pequeno que faz com que esses raios você só percebam eles em paralelo, uma única sequência em paralelo, porque quando começa a abrir, já saiu do planeta Terra. Então, com esse entendimento, na hora de representar, só tem essa pequena mudança. Na hora de representar com o ponto de fuga da luz e o ponto de fuga da sombra, o ponto de fuga da luz do Sol, eles seguem linhas em paralelo, e o ponto de fuga de qualquer outro tipo de luz que não seja o Sol, exemplo, uma luz artificial, você sabe que o ponto ele vai fazer a propagação dos raios em sentido radial. A mesma coisa para a origem de luz no plano, que é o ponto de fuga da sombra, que vai determinar a direção para onde vai essa sombra. Eu vou explicar isso aqui, vou fazer, eu estou só relembrando aqui para vocês, para quem chegou agora, seja bem-vindo ao canal, hoje 10 anos. Mas vamos lá, o que vamos fazer agora é exatamente colocar dentro de um espaço como este, ou não, espaço aberto, a representação da sombra do objeto, que seria isso aqui, ó. Essa representação aqui da... Deixa eu chegar um pouquinho a luz para cá, é mais fácil a gente perceber, que é esse posicionamento do que acontece com a representação de sombra de um cilindro. Por mais que seja uma forma curva, eu acho que é uma das formas até não muito difíceis de trabalhar a representação de sombra do cilindro. Eu vou colocar a câmera aqui, vou representar melhor esse diedro e vou explicar a vocês, mas já vou dizer por alto. Para quem vem acompanhando, vai conseguir entender. Nós vamos pegar a forma cilíndrica, entender onde está a origem de luz dela, qual o ponto inicial que a luz toca nesse objeto, vamos entender qual o ponto de ausência de luz inicialmente neste objeto, vamos entender os intermediários, usando aquele esquema que eu venho mostrando a vocês o tempo inteiro, que é desses dois eixos no círculo. E uma vez com esses pontos, o que é que eu vou fazer? Eu vou representar a elipse no chão, com esses 4 pontos, que são essa linha daqui. É porque a forma é arredondada, mas nós vamos tentar imaginar como se fossem os eixos. Eu vou ter o eixo frontal, aqui, que seria o primeiro onde a luz toca inicialmente no objeto. Eu tenho um eixo posterior aqui, os intermediários. Com essas 4 representações de eixos no chão, eu consigo fazer uma elipse, e essa elipse vai ser praticamente a representação da sombra, porque eu vou continuar seguindo as extremidades, e a curva final dessa elipse, eu vou ter a representação do cilindro no plano. Vamos desenhar? Vou colocar aqui no papel, vocês vão ver. Vamos lá. Bom, galera, voltei. Olha aqui. Vamos ver aqui de uma maneira um pouco mais clara. Eu estava tentando explicar. Na verdade, eu falei eixos, mas são arestas, né? Vamos pensar em arestas como as arestas verticais de um cubo. Então eu vou precisar entender quando a luz toca inicialmente no objeto. Então eu terei já uma aresta, que seria aquela linha inicial onde a luz toca no objeto. Beleza. Oposto a ela, eu tenho a linha inicial onde a ausência de luz do objeto é o ponto mais escuro do objeto. Intermediário a esses dois, eu vou ter as duas arestas que representam o limite
entre a área que está recebendo luz direta, que pode ser do sol, artificial, tanto faz, e a área que não está recebendo luz direta, que seria exatamente a metade. Estaria recebendo a luz indireta, que é a luz que toca aqui no plano, volta à atmosfera. Então, e o que é que eu faço? Eu utilizando esses 4 pontos, dessas 4 áreas, imaginando essas 4 arestas, tentando representar esses 4 pontos aqui no plano, eu vou ter uma área que vai ser exatamente a representação deste círculo aqui no plano, só que de forma elíptica, porque está distorcido. Então, é isso que nós vamos fazer. E ao longo das aulas nós vamos ver o que acontece quando essa curva vem para outro plano, né? Um plano vertical ou um plano inclinado. Se eu utilizar, eu fiz até essa plaquinha aqui para representar, porque olha a mudança de plano. Aqui você tem um plano que é perpendicular ao chão, porém esse plano ele pode inclinar. Veja que aqui ele está meio ladeirado. De acordo com o plano, pode acontecer uma mudança nessa representação. Então vamos lá? Vamos desenhar? Vamos lá. Bom, primeiro passo, eu vou trabalhar com 2 tipos de desenho. Vou fazer aqui um desenho rapidinho da luz artificial. Aqui é o papel do desenho que eu fiz na aula passada. Economizando papel mesmo. Então, galera, uma coisa aqui, peraí, antes de fazer, só um detalhe. Depois que eu fiz, eu percebi por que eu não representei aqui. Por quem não viu isso aqui, pula um pouquinho aí, mas é rápido. Por que eu não representei? Por que eu fiz no olho e achei que essa seria a altura do sólido, onde ele se encontra aqui no plano? Mas para ter certeza disso daí, só foi a única coisa que eu não fiz depois que eu percebi. Que é o seguinte, é você pegar onde os pés da mesa tocam o chão, você pode fazer uma representação de um quadrado. Olha aqui, vou riscar, mas é por uma boa causa. Imaginem aqui o quadrado dessa mesa aqui no plano. Quer dizer, só desse espaço aqui no chão. E com isso aqui eu tenho uma marcação do que seria o plano. Se eu ligar as extremidades, essas extremidades aqui seria desse ponto. Seria mais ou menos isso aqui. Esse. Se eu ligar essas extremidades, eu tenho o centro da mesa aqui no plano. Seria mais ou menos aqui, o centro da mesa. Tá? Quer dizer, assim, mais inclinado. Seria isso aqui. Tem o centro aqui da mesa. Pronto. Aqui. Então, se essa minha peça está basicamente no centro, então seria algum lugar em relação a esse ponto aqui para trabalhar aquela elipse, aquela altura. Se essa minha peça estivesse mais para o lado direito da mesa, então esse ponto, meu centro, estaria mais para o lado de cá. Eu teria que imaginar isso daí. Se ela está mais para o lado esquerdo, mais para o fundo, esse centro estaria mais para baixo. Aqui assim. Então por isso que eu determinei. Foi no olho, mas se vocês quiserem fazer de uma maneira mais correta, podem fazer assim, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos usar aqui que dá para desenhar. Tá, beleza. É bom que vocês estão vendo que é uma continuidade exata, não tem erro. É uma aula seguida da outra. Então vamos lá. Luz do sol, luz natural e luz artificial. Vou trabalhar os dois tipos de desenho aqui. Os 2 tipos de iluminação. Com a luz natural, eu preciso entender da linha do nível do olhar. Preciso entender disso. Por quê? Porque eu preciso, nesta linha do nível do olhar, encontrar um eixo. Eu chamaria de eixo de luz. Ok? Eixo de luz. Esse eixo de luz ele vai me possibilitar o encontro de 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? É o ponto de fuga da luz e o ponto de fuga da sombra. O ponto de fuga da sombra ele vai se encontrar, como a luz é natural, já se encontra na linha do nível do olhar. Essa linha aqui do nível do olhar, ele já vai se encontrar a origem de sombra, quer dizer, a origem da luz no plano, seria esse ponto de fuga da sombra aqui. E o ponto de fuga da luz ele vai estar em qualquer lugar desse eixo, tanto para cima quanto para baixo, porque aqui embaixo eu vou estar representando o oposto. Quando eu quero representar uma luz, uma representação de luz contra a luz, eu tenho a luz lá atrás, o objeto aqui na frente é a sombra, eu preciso da luz ajustada a qualquer ponto nesse limite para cima. Qualquer lugar para cima eu vou colocar, eu posiciono esse ponto e trabalho
as linhas dos raios do Sol. Se eu quero representar uma luz frontal, o que acontece? Os raios estão vindo lá de lá, lá é contra a luz. Ele sobe, 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 me deu meio-dia, voltou, começou a cair. Então, para representar essa inclinação de luz, eu não tenho o ponto nesta área aqui para cima. O que eu faço? Eu trabalho a continuação dessa linha aqui no papel e eu determino em algum lugar esse ponto para que neste ponto eu ligue os raios de Sol para ele. É a direção dos raios de Sol. Por isso que essa linha ela pode ela trabalha tanto acima do nível do olhar quanto abaixo do nível do olhar. O ponto de fuga da sombra é sempre o mesmo, ele sempre vai estar no mesmo lugar, sempre na linha do nível do olhar. Então, o quanto você quer que essa sombra incline ou fique mais aberta ou fechada, depende do quanto de distância está localizado esse eixo de luz em relação ao seu objeto. Vamos lá, vou fazer a representação de um cilindro aqui. Então, o que é um cilindro? Os cilindros são duas linhas, de maneira assim mais básica explicando. São duas linhas com duas elipses, tanto na face, numa borda quanto na outra. Né? Na borda superior dessas linhas, no final, eu vou ter uma elipse e na parte de baixo também eu terei outra elipse. Pensando naquela construção com o quadrado, eu poderia fazer o quadrado aqui, mas vou desenhar direto. Mas talvez eu precise representar o quadrado. Já fiz isso na forma cilíndrica, na forma cônica. Não farei aqui na forma cilíndrica. Eu acredito que eu nem fiz na forma cônica realmente. Eu só falava, não cheguei a fazer não. Talvez eu tivesse feito na volumetria do cone do cilindro. Dei uma olhada aí nas outras aulas, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero determinar que a sombra, eu tenho aqui uma representação a contraluz. Vou trabalhar assim. Que seria a projeção de sombra aqui na nossa frente, depois o objeto, a luz está lá atrás, o Sol está lá no fundo. Então eu vou trabalhar este ponto aqui, ele me determina, eu vou achar o centro desse círculo. Sabem por que eu não coloco o centro no centro, vocês sabem, já devem ter assistido em alguma aula passada. Eu coloco ele um pouco mais para cima, nunca está no centro por causa da perspectiva. Vou ligar esse ponto à origem de sombra. Essa linha está ótima. Cadê a régua? Aqui, mas não vou pegar não. Quero usar a destreza das mãos, do quanto eu treinei para fazer isso ao longo de minha vida. Vamos lá. Tenho a direção da sombra. Quero representar agora a profundidade da sombra. A profundidade da sombra é o que me determina essa altura do Sol. O quanto ele está mais baixo, está nascendo, o quanto ele está no alto, né, no topo, no meio-dia, quanto ele está se pondo. Então, nesse caso aqui, como ele está nascendo, começou a iluminar, subiu, eu quero que a sombra tenha uma distância mais ou menos até aqui, porque eu preciso ver a sombra no objeto. Então, eu vou fazer o oposto, eu vou imaginar que aqui é a sombra, já tenho dois pontos no objeto, já tenho dois pontos nele, que é o ponto de origem de luz no objeto, ou seja, é o ponto inicial onde a luz toca inicialmente no objeto, e aqui o ponto inicial de ausência de luz no objeto. O que eu faço? Eu vou determinar os intermediários, mas antes disso daí, deixa eu imaginar logo aqui, ó, que para essa sombra parar aqui, não sair do papel, para que a gente possa ver o que acontece, eu vou pegar aqui de gaiata essa régua, eu vou ter que ter uma direção de luz do Sol com essa inclinação. Pronto, então, todos os raios do Sol vão ter esta inclinação. Ok? Beleza. Lendo alguns livros, eu entendo que alguns autores, como o melhor para mim, que é o José Maria Parramon, ele trabalha com o ponto de fuga da sombra, distorcendo a sombra. Ele liga a todos os pontos intermediários para que a sombra ela realmente abra, que ela tenha uma perspectiva, tenha uma distorção. Porém, ele fala também que como os raios do Sol são, né, a proporção do Sol em relação ao planeta Terra é muito grande, os raios não têm essa distorção, os raios estão em paralelo. Então, eu acho um erro você ter que representar com distorção a direção da sombra e não colocar com distorção os raios, já que os raios todos são em paralelo, todos os raios do Sol descem em paralelo. Eu tenho certeza que a única distorção que acontece numa representação de sombra de um sólido desse, num ambiente aberto com luz natural, é a distorção do ângulo que a gente vê o plano, somente esse. Ou seja, esse ponto aqui de fuga, entre aspas, ponto de fuga, entre aspas, é de onde está fugando os raios, né? Então, mas não é mais de um ponto. O ponto ele determina a direção da fuga.
Então poderia ser ponto de direção de fuga da luz. Poderia ser ponto de direção de fuga da sombra. Pronto, a partir de agora eu determino em minhas aulas, no meu método de ensino, que coisa bacana, ensinando a vocês aqui, eu consigo entender de forma mais clara que não é um ponto de fuga da luz, porque o ponto de fuga vai ser na representação com a luz artificial. Aí sim, porque é de lá que fugam as linhas para representar a distorção. Nesse caso, ele é o ponto de direção da fuga da sombra. Ele determina a direção, mas não quer dizer que todas as linhas vão estar em paralelo. Então, eu preciso fazer, quando eu encontrar as linhas aqui, eu vou fazer duas linhas em paralelo a esta. Então, vamos lá, como é que eu faço aquele esquema? Esse esqueminha aqui, lembram do esquema da distorção? Não vou fazer de novo, porque vocês já viram muito isso aí, não preciso fazer. Só vou pensar. Faço eixo vertical, eixo horizontal. Já sei da distância, o quanto correu aqui, foi bem pouquinho. Aqui corre menos ainda. Aqui isso é uma distância bem mínima. Tem os intermediários, então tem uma linha aqui, uma linha intermediária. Aqui também tem outra linha pontilhada intermediária. Com isso eu já sei que toda esta área aqui de trás é a área que não recebe luz direta do Sol. Toda esta área aqui que está oposta a gente é a área que recebe a luz direta do Sol. Provavelmente aqui em cima também recebe a luz, claro que recebe. A iluminação eu vou fazer depois. Agora eu quero só a representação de sombra. Vou trabalhar a linha em paralelo. Vou tirar aqui só para não atrapalhar. Vou trabalhar a linha em paralelo, dessa linha daqui, tocando neste ponto e neste daqui. Tanto embaixo quanto em cima, utilizando esses pontos de direção de fuga da sombra. Ponto de direção de fuga, tanto da sombra quanto do Sol. Então aqui, ó, eu terei esta representação de direção, porque é a mesma direção. E aqui também do outro lado, a mesma direção. Pronto. É como se esse ponto ele me determina a direção. Aqui eu tenho já a representação do que vai ser a direção da sombra deste cilindro. E a profundidade até onde vai, eu vou usar, como eu preciso usar esses pontos, eu falei a vocês sobre as arestas, são essas 4 arestas. Né? Eu imaginando que a peça está sendo iluminada no ponto, eu vou ter uma aresta frontal, uma aresta posterior e 2 arestas em lateral, que são as extremidades. Com isso eu entendo metade que está sendo iluminada direto do objeto, metade que não está sendo iluminada direto, está sendo iluminada pela atmosfera. Eu falei sobre isso também na primeira aula de representação de sombra. Não falei agora, mas eu posso falar depois. Então o que eu faço? Ó, mais linhas em paralelo agora em relação aos raios, feixes do Sol. Olha aqui. Essa linha aqui, então vou fazer uma paralela. Este raio do Sol. Aqui. Mais ou menos isso aqui. Vai ficar um pouco menos, um pouco menor. Só vai ficar um pouco, se for em paralelo mesmo, só fica um pouco menor. Aqui, ó, uma besteirinha, mas fica. É porque é a representação. Não tem jeito. O Sol, ele é uma peça, ele é um astro de proporções muito como é que eu poderia dizer? Astronômicas em relação ao planeta Terra. E com isso a representação seria pronto aí. Paralelo. Opa. Em paralelo, ó. Com isso eu tenho 2 pontos que estão muito próximos, mas ficam um pouco menores. Devem ficar, com certeza. A curva seria essa daqui, ó. Cadê a outra curva? Cadê o outro ponto? Vamos fazer ele também. Que é o ponto final, porque precisamos representar a elipse aqui embaixo. E vamos representar essa elipse aqui. Então, uma linha também paralela a essa linha, toda em paralelo, saindo lá da frente, desse ponto aqui. Aqui. Então, com isso eu tenho aqui, aí eu tenho que trabalhar esta curva, pois esta curva aqui é a representação com a iluminação natural do Sol desta face superior do cilindro. Isso que eu representei aqui é exatamente isso daqui para este ângulo de distância e de ângulo que nós nos encontramos em relação a essa peça, para este ponto de luz, para essa altura do Sol, e
a origem dela em relação ao plano, né? A origem de luz no horizonte em relação ao plano. Seria essa inclinação. E eu espero ter ficado claro. Eu vou fazer mais uma vez. Isso aqui tudo, ó, está totalmente escuro, pois é a representação da sombra no plano. Eu faço a elipse completa, mas eu não posso ver ela completa. Eu sei que ela está completa, mas eu só percebo a curva ao redor. Eu só percebo toda a extremidade aqui, ó, o máximo em que o Sol não consegue iluminar, ele só pega essas extremidades e a curva, então eu só consigo ver esta curva aqui de trás e essas laterais. Mas eu sei que acontece com toda a representação. Ficou claro isso aqui? Vamos fazer mais uma vez. Para o outro lado agora. Trabalhar outro cilindro aqui. Trabalhar um cilindro aqui no centro. Depois eu vou trabalhar outro aqui com luz artificial. Como essa é a aula de número 0 da forma cilíndrica, vamos trabalhar as duas possibilidades de luz e depois eu faço com mais calma toda a representação. Aqui é só uma aula base, também é mais importante, eu acredito. As outras só vão tirando mais dúvidas. Cada dúvida que você tenha, a intenção é que você vá perdendo ao longo dos exercícios quanto à representação da sombra. Tá, agora eu quero que eu vou usar o mesmo eixo, porém não seria como se fosse no mesmo momento, né? Porque eu estaria mudando a direção, isso não iria acontecer, é como se esse eixo daqui ele andasse para o lado. Mas eu vou trabalhar aqui no mesmo lugar, só para ter a sombra caindo para o lado de cá. Que seria agora a sombra caindo para o lado, seria agora uma representação de luz frontal. Trabalhei o ponto aqui do centro, vou imaginar aqui no mesmo eixo de luz, essa linha auxiliar cortando aqui. E é o ponto de direção de fuga da sombra. Ponto de direção de fuga da sombra, ok? Será que tá bom com a régua? Será que eu tô bem de coordenação motora? Tô bem. Aqui a linha de baixo. Tô bem. A de trás, de cima não foi boa não, mas eu tô bem. Só que a sombra vai cair para trás agora, né? Então não precisa nem ir tão longe. E eu vou determinar que a direção... Tá, peraí, vamos lá. Por partes, já sei que a luz tocou aqui no objeto, a luz está vindo frontal, né? Frontal. A luz tocou aqui no objeto, esse é o ponto inicial de luz no objeto. O primeiro ponto a ser tocado no objeto pela luz. O oposto, esse daqui, então, este ponto aqui atrás, essa linha aqui atrás, representa o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Onde estão as extremidades? Vou usar aquele esquema dos eixos, eixo vertical, eixo horizontal, o quanto andou aqui para o lado direito, o quanto andou aqui para o lado esquerdo, aqui vai andar menos, aqui vai andar menos por causa da distorção do círculo. Então, aqui seria, sei lá, talvez menos, um pouquinho só. Tá bom, ligo esse ponto ao centro, prolongo, acho essa mesma distância já do outro lado. Então, aqui eu já tenho os intermediários. Esse é um intermediário, está no meu campo de visão. Outro intermediário está lá atrás, no outro campo de visão. E isso é um entendimento lógico. Se tem um lado aqui que não está recebendo, que eu consigo ver até onde a luz toca no objeto e preenche ele diretamente, o outro lado ele vai estar escondido. Vou trabalhar as outras linhas em paralelo, olha aí. Eu já tenho um ponto de direção da fuga, da sombra, eu trabalho linhas em paralelo. Olha aqui, desse ponto, linha em paralelo. Esse ponto aqui atrás também, linha em paralelo. Pronto. Determino agora que preciso fazer aquilo que eu falei. Pego o ponto de fuga da luz, de direção da luz, ponto de direção de fuga da luz. Vou trabalhar ele agora abaixo. Por que abaixo? Porque se eu quero representar uma luz frontal, o raio do sol não pode vir de lá de trás para frente, ele tem que vir da frente para trás. Então eu determino nesse eixo onde é que eu quero essa direção. Então vamos lá, acho que aqui em cima é um bom lugar. Quando eu ligar esse ponto a esse, eu já tenho uma marcação aqui no chão. Ó. Olha aí que legal. Aqui tá bom. Este vai ser o ponto de direção de fuga da luz. Que legal que eu consegui pensar numa maneira mais fácil para melhorar o entendimento.
Porque vocês vão dizer, pô, se é ponto de fuga, por que todas as linhas não fugam daí? Não pode. Se é luz natural, pelo menos assim eu penso, eu poderia fazer até exercício com a fuga, mas eu acredito que esteja errado. Eu não posso fazer também, não tem problema nenhum. Não tem problema não. Aqui, ó, direção dos raios de sol. Fazer a mesma coisa aqui embaixo. Agora, vou checar ali. Vem pra cá, menina. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó, esse ponto e este daqui vão ter que ter duas linhas em paralelo aos raios de sol. Olha aqui, paralelo, paralelo, paralelo. Aí. Duas linhas em paralelo. Essa daqui. Raio do sol tá vindo. Tocou aqui embaixo, já um ponto. Tocou aqui no centro, nessa linha daqui. E a outra está aqui mais embaixo. Pronto. Perfeito. E falta mais um, que é esse daqui, que é na mesma linha do eixo médio. Esse daqui, ó. Onde está esse ponto? E com isso eu determino a representação da elipse. Apesar de não ver por completo, é interessante nós fazermos completa, porque com esses 4 pontos eu consigo fazer de maneira mais correta o arredondamento de toda essa minha forma aqui, ó, elíptica. Percebem que fica mais correto a representação? Pronto. Então, apesar de não ver na sombra essa parte de baixo, mas eu consigo representar melhor. Então aqui eu sei que a sombra vai sair dessa extremidade para essa até aqui. Essa seria a representação. Percebam que, de qualquer forma, sem usar a fuga para distorcer as formas, mesmo sem usar, mas usando o paralelismo, eu consigo ter uma pequena distorção, que é a distorção do plano da Terra, que o plano que eu estou tentando representar, que é esse chão onde se encontram as peças, ele já me determina uma distorção na representação de sombra. Então, essa distorção é suficiente para a representação com luz natural, viu, galera? Vou fazer só mais um aqui para não ficar muito longo também, só um com luz artificial, para a gente ver o que acontece. A diferença, há uma diferença. Vou trabalhar aqui, ó. Quero um cilindro aqui embaixo. Aqui agora eu vou estar trabalhando com luz artificial, ok? Metade do papel aqui agora é luz artificial. Esse lado daqui. Tem uma base circular e tem uma base inferior e circular e tem uma base superior também circular. E o corpo é toda a extensão dessas duas bases se encontrando. Olha aí. Cadê a curva? Olha a curva bonita. Desenha a vida toda para fazer uma curva errada, pelo amor de Deus. Aí, vamos lá. Tá, eu vou determinar aqui, eu tenho uma lâmpada, eu quero uma representação de sombra a contraluz, iluminação a contraluz. A luz está mais atrás, o objeto está mais próximo de mim e a sombra ficará mais próxima ainda. Então, eu acho o centro, usando aquele método, que não é no centro total, um pouco mais acima. Já ligo aqui, agora sim. Agora eu tenho ponto de fuga da sombra e tenho ponto de fuga da luz, que eu não sei onde está. Vou colocar ele aí agora, vou procurar ele aí para poder que a sombra não saia aqui do papel. Então, com essa origem de luz, já sei que esse spot de lâmpada, em relação à minha figura e aonde eu estou localizado, se encontra mais atrás do objeto. Com isso, eu já sei que essa luz tem essa origem no plano, já sei que a direção de sombra vai ser essa daqui, essa é a direção da sombra que eu vou representar. E qual a profundidade dela? Se eu colocar essa luz bem alta, eu vou ter uma representação bem curta de sombra. Quanto mais baixo eu colocar, mais longa vai ser essa representação de sombra. Então eu vou trabalhar um spot de lâmpada aqui, está ótimo. Para minha altura está excelente. E daí eu tenho todo o foco de luz que se propaga desta lâmpada. Uma vez tendo este ponto daqui, que é o ponto inicial de luz no objeto, e ponto inicial de ausência de luz no objeto, eu vou achar os extremos. Quais são as extremidades? Aqui tem um eixo vertical, eixo horizontal. E com isso eu tenho a distância que percorreu desse eixo para cá e desse para cá.
Eu vou imaginar aqui, porém menor. A direção é essa aqui, direita, esquerda, esquerda, direita. Direita, direita, esquerda, esquerda. Sempre uma única direção. Pensando nisso, quanto correu aqui, aqui vai correr um pouco menos. Eu vou usar a distância, porém menos. Ligo o centro, prolongo. Vou achar essa distância também aqui. É como se eu pegasse isso aqui e colocasse aqui em perspectiva. Fica um pouco mais curto. Aqui para mim tá bom. Tenho esses extremos, olha, os intermediários, né, chamados de intermediários. Esse ponto, tenho ele aqui, ficou mais próximo, alinhado àquela linha da frente, porém é da frente. Então eu vou imaginar que essas linhas são as arestas, são 4 arestas, eu preciso representar as 4 aqui no chão. As duas primeiras são essa linha daqui, ó. Nessa linha inicial central, eu já posso representar 2 arestas. Como é que eu faço? Ligo o foco de luz, né, ao extremo aqui e prolongo. Ele tocar no plano, já determinei esse ponto aqui. E o da frente, aqui atrás, mesma coisa. Foco de luz, prolongo. Agora sim, agora haverá uma distorção bem maior. Esses outros dois, preciso ponto de fuga da sombra para ele aqui. Agora vai ter uma distorção maior, porque você consegue compreender aonde se encontra e a distância. A distância também é importante. O quanto essa luz se encontra em relação ao objeto, quanto essa luz se encontra em relação à intensidade dela. Então isso também conta. Se ela estivesse bem mais distante, se fosse uma luz bem forte, eu teria uma distorção menor. O eixo, pego o ponto aqui de cima agora, foco de luz, ligo a ele, prolongo. Já tem outro ponto aqui. Já tinha um ponto aqui, ó. Esse foi um ponto, esse foi outro, esse outro, foto de trás aqui, o último. Esse aqui, eu esqueci até de levar até em cima. Quem tá prestando atenção aí? Tá prestando mesmo atenção? Olha aí, hein? Se quiser mandar desenho pra mim, galera, pode mandar. Instagram, Dragão Art Mix ou Dragão Collection, pode mandar lá. Eu vejo, dou uma olhada, falo. Quem quiser, comenta aí também. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Olha aqui agora, eu tenho todos esses 4 pontos. Eu preciso trabalhar uma elipse aqui. Fazer ela de uma maneira arredondada, mas que caiba dentro desse espaço. Eu preciso pensar nisso. Pensar na representação que essa elipse está fazendo aqui no plano. Não pode passar desse ponto, não pode passar desse, olha aí. Preciso pensar nisso aqui, ó. O quanto eu vou arredondar para que ele não passe e fique bem representado. Olha aí. Ele fica assim, realmente bem oval. É uma elipse bem oval, porque é a sombra. Ela está distorcida por dois pontos de fuga. O ponto de fuga da luz distorce ela. E o ponto de fuga da sombra distorce também ela em relação à direção. Em relação à profundidade e direção. Olha aí. Então, esta seria a representação da sombra deste cilindro para esse foco de luz neste plano. Se eu for sombrear aqui, ó, seria basicamente isso aqui. Fazendo de jeito mais grosso, a grosso modo aqui. Isso aqui eu não vejo, eu só usei para representar a curva de uma maneira mais bonitinha. Mas eu não uso. Tudo aqui vai estar escuro, porque é a sombra. É a ausência de luz nessa área, ou seja, o objeto impede que os raios de sol continuem a iluminar todo o plano. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui. Obrigado pela atenção mais uma vez. Sempre agradeço muito a vocês. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Ajuda muito o canal a crescer. Eu só agradeço a vocês mais uma vez. Vão desenhando aí, não para não, que já já a gente termina, hein? Um cheiro para todo mundo e até o próximo exercício. Valeu!